Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para conversar com vocês hoje sobre um assunto que tenho certeza que principalmente mamães de primeira viagem têm curiosidade, famílias que estão no Beca também já vivenciaram isso, com certeza, e nada mais é do que a educação infantil. Então, nessa nossa saga do podcast, a gente já contou o que acontece dentro do ensino médio. Contamos o que acontece dentro do Fundamental 2, Fundamental 1 e agora a gente vai entender sobre o pedagógico da educação infantil. E nada melhor do que a gente ter aqui nessa noite a coordenação da educação infantil das nossas 3 unidades. E depois a gente vai ter um segundo momento, aquele giro que a gente gosta de fazer, com as professoras de dentro da sala de aula mesmo. Então a gente vai entender um pouquinho desde a coordenação até a sala de aula. E para esse bate-papo, eu tenho aqui as maravilhosas que vão conversar com a gente. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui comigo. Obrigada. E contar pro pessoal de casa. E eu já vou fazer isso no começo, porque eu sempre esqueço. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar, tá bom? E a gente vai interagindo no chat aí no decorrer dessa noite. Combinado? Combinado. Tudo bem, Gá? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Meu nome é Gabriela, né? Eu sou Uhum. da coordenadora pedagógica da educação infantil, estou no Beca há 1 ano e meio. Legal, obrigada, Gabi. Boa noite, eu sou a Ideia. Débora,
coordenadora do berçário, unidade da João Delgado, G2 e G3. Estou no BEC há 5 anos. Que ótimo. Vai passando rápido, Muito né? rápido. Que delícia. Boa noite, eu sou a Érica, eu sou coordenadora pedagógica da unidade do Becalândia, da Avenida Itaberaba. Estou no BEC há quase 19 anos. É a veterana. Pouquinho tempo. Gente, é muito bom ter vocês aqui. E é bem legal, né, Gá? A gente teve essa parceria acontecendo aí no ano passado. Sim, E aí sim. agora já completaram aí 1 ano e meio de Sim. você com a Ficamos gente. juntas aí praticamente 6 Sim. meses, né? Foi. E aí esse ano a gente fiquei aí junto com a Érica e com a Débora, ingressando aí de verdade na educação infantil, na Muito coordenação. Pra mim também, ter trabalhado com a Débora, a gente ficou aí um bom período, né, 10 juntas. 1 ano e meio também, né? Foi. Um pouquinho antes da minha licença. Foi. E aí, assim que eu retornei, eu já assumi o lugar da Érica, né? Sim, e um grande Com os desafio. pequenininhos, que é a minha paixão. Ai, é uma delícia, né? Então aqui, meninas, vocês todas têm contato com as fases da educação infantil. E na educação infantil a gente tem alguns objetivos a apresentar para as crianças e para as famílias. Se a gente pudesse aqui sistematizar para o pessoal de casa, qual seria a proposta da educação infantil? Por que a criança tem que ir para a escola? Então, hoje, a educação infantil, ela não é mais aquela coisa de a criança tem que ir porque a mãe está trabalhando, né? E deixar a criança em algum lugar. Sim. Hoje é fundamental, é o alicerce, é a base, né, da vida acadêmica da criança. Começa ali. Isso, desde 0 anos até os 5 anos de idade. Certo. Né? Então, a criança lá no berçário, ela vai aprender a parte da motricidade, lateralidade, a socialização, né? A linguagem, né? Esses estímulos que a gente trabalha, né, Bê? Eu sempre falo para as famílias que vão conhecer o colégio que o salto que eles dão, fora os marcos, né, que a gente sabe que é importante, que principalmente as mães atuais, elas têm muito essa base, que elas, muita pesquisa, percebe-se assim, 1, 2 meses de diferença ali, a evolução que eles tiveram. É notório, né? É muito, Já tem muito. resultado, né? Sim. Devido aos estímulos que eles vão Sim. tendo ali na rotina escolar, que muitas vezes quando a criança está em casa, ela fica restrita àquele mundo, né? Sim. De colo de vó, de permanecer sem aquele estímulo verbal de comunicação. Criar uma rotina, né? De De criar ser uma criada uma rotina. Sim. Acho que eu ia falar. Essa primeira infância é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, né? A gente se preocupa, na verdade, com o desenvolvimento global dessa criança. Então, todos os aspectos, social, afetivo, cognitivo, né? Então, é um conjunto de coisas aí. E, querendo ou não, a gente precisa desse apoio também da família para esses estímulos. São habilidades que nessa faixa etária precisa ser desenvolvida, né? E quando não é, isso acaba refletindo de alguma forma lá na frente, né? No fundamental e tudo mais. Tem a parte Então, é o início de tudo. Tem a parte o da início de adaptação também, que é, né, fundamental, né? Trazer segurança para as famílias, Sim. né? Com certeza. Essa parceria tem que ser muito Mútua, né? tranquila e Uhum, mútua, uhum. porque a gente tem que, se a gente não passa a segurança, é o bem maior deles, né? É isso mesmo. Eles sentem ali eles sempre falam, meu coração fica Um quentinho. vazio. A gente gosta de mandar foto, né, das crianças realizando as atividades e também, porque a gente fala, o choro faz parte da adaptação. Né? E aí eu falo que às vezes as famílias choram mais do que os pequenos, porque a gente deixa um pedacinho ali, né? Com Mas é muito tranquilo, tem que ser algo muito saudável, tanto para a família quanto para a criança também. Gradativo também, né? Sim. Acalentar ali o coração das mamães, né? Das vovós. Sim. Das vovós. E o que deixa a gente mais feliz também é de ver que na hora de ir embora tá chorando que não quer Quer ir ir embora. Sim. Porque o ambiente é tão gostoso e tão Exato. acolhedor que eles permanecem, né? Exatamente. Sim. Então, tudo começa ali na busca pela escola. Então, a mãe de primeira viagem, ou a mãe que já tá no seu segundo filho, terceiro. Isso. E aí ele precisa oferecer agora esses estímulos pro seu pequeno, para ele ter esse desenvolvimento. Então, eu chego, vou procurar a escola. Hoje vocês percebem que qual é a primeira busca? Então, eu vou apresentar para uma família nova. O que a escola tem que oferecer? Sempre que eu converso, eu sempre faço esse contato porque eu acho importante. Eles sempre estão vendo que eu tô ali na rotina mesmo. Eles sempre falam do acolhimento Sim. e da questão da socialização. Para as famílias atuais, eu acho que é o
uma coisa assim que é fundamental é a socialização das crianças. Uhum. Desde o berçário mesmo, né? Porque Sim. hoje nossa procura não é só berçário, né? Tem o G2 e o G3, tem crianças que estão ingressando ainda na vida escolar Sim. no G3. Sim. Mas a mãe, ai, tá em casa, a gente sabe que tem um excesso de telas, né? E a gente fala que lá não. Não que a gente não use, porque a tecnologia também faz parte, né? Sim. Da educação. Mas eles querem mesmo a socialização e o acolhimento. Uhum. E Legal. posterior a isso vem a parte do aprendizado, né? Sim. Tudo que é oferecido, né? Tudo que a gente dispõe para eles, mas o fundamental realmente é o acolhimento. Pós-pandemia, trouxe essa parte de ficar distante, de a criança ficar em casa. Sim. Então, o acolhimento é fundamental aí nesse momento. Então, nós aqui sempre atuamos ali com as famílias, diretamente com as famílias, né? Uhum. Não é uma coisa mecânica, então é uma coisa saudável, né? Então, tudo isso contribui muito. Legal. Ter esse elo de confiança É. com as famílias, né? Tem casos também de aluno que de repente chega, nunca foi para a escola, tá com 4 aninhos, já vai ingressar logo no G4, né? Sim. Então a família ficou super preocupada. Como vai ser esse período de adaptação dessa criança? O que ele vai ser desenvolvido? Uma coisa que é importante a gente falar também é sobre as reuniões que a gente faz com essas famílias. Né? Não esperamos lá a reunião do final do trimestre para poder conversar, Sim. mas sim chamamos antes para conversar com essa família, para poder orientar de que forma que o que foi desenvolvido com essa criança, o que não foi, quais os objetivos que ela atingiu ou não, o que precisa ser trabalhado no próximo ano ou no próximo trimestre, se precisa fazer algum tipo de adaptação ao ensino desse aluno, porque a gente fala muito de as inteligências múltiplas, né? Cada criança aprende de uma forma diferente, então a gente precisa descobrir em si o que cada aluno precisa ali em relação à aprendizagem, o que precisa ser desenvolvido e mais trabalhado para ele, Que legal. para levar isso adiante, Sim. entendeu? A gente tem que ter esse olhar individualizado para cada criança Exato. e para cada família, né? Cada família tem a sua necessidade e muitas vezes espera da escola uma entrega diferente, né? Então, alguns eu preciso daquele acolhimento, outros a criança ela tem uma adaptação tão facilitada que ela vai ter o acolhimento, mas eu vou já gerando outros estímulos. Tudo simultâneo, né? Sim, A criança a gente E precisa. tudo se completa. Tudo se Tudo completa. se completa. Porque a gente tem a preocupação pela alimentação, Isso. pelo bem-estar, pelo desfraude, pelo momento da mamadeira, por tudo que vai acontecendo e até chegar no G5, o início dessa alfabetização, né, Sim, Gai? Então, sim. falar de educação infantil, a nossa cabeça É bem amplo, é muito ampla. A gente fala também sobre a importância da rotina na vida da criança, né? Sim. Por isso, quando a gente faz essas reuniões, a gente quer saber realmente, primeiro de tudo, como que é essa criança em casa. Você tem hora para acordar, hora para dormir, hora para comer, né? Porque é importante. Na escola ela tem isso. Então, e se isso não acontece em casa, consequentemente, a escola acaba se tornando uma coisa chata para ela, e não é esse o nosso objetivo. Sim. Então, a gente dá essa orientação para a família também. Ah, legal. E é importante mesmo ter a família próxima da gente, né? Faz toda a diferença. Sempre. Quando a gente fala aí da educação infantil, então eu entendo, vou sistematizando aqui pra gente dando check em alguns assuntos também pro pessoal de casa. Eu preciso me preocupar com a adaptação dessa criança, porque é o primeiro contato dela num ambiente novo, né, meninas? Então eu preciso garantir a segurança da família e a segurança dessa criança. Passou pelo processo de adaptação. Ufa! Vamos entender agora o que acontece de fase para fase? Então essa criança, eu tô lá no berçário. Eu tenho objetivos de aprendizagem para uma criança de berçário. Sim. Como que acontece essa... Contem pra gente. Trouxe meu filho, então, para a escola, ele tá ali com seus 4, 6 meses indo. Berçário, nós vamos até 1 ano e meio, batendo Chega até 2. Chega a 2 anos. Até 2 anos. Chega a 2 anos. Depende da data de nascimento da criança. Certo. O berçário, a Erika falou até um pouquinho no começo. A gente desenvolve muito o quê? Essa questão da motricidade, né? O sensorial é muito importante, porque é a janela para o mundo mesmo, né? Sim. Então, assim, é tudo no tempo da criança. Tem criança que às vezes está ali naquele contato mais familiar, e às vezes ela vai um pouquinho no ritmo dela, e a gente vai respeitando isso. Sim. Mas a gente tenta sempre desenvolver ali o motor, o sensorial. Quem vai para o G2 no próximo ano, a gente já começa ali com cores, né? Porque a gente sabe que para eles já vai como o primeiro start, né? Com certeza. Então vai bem assim, tranquilo, mas assim, o que a gente mais trabalha é a musicalização, história, aquele Certo. momento de roda, né? A Camila chama as crianças assim, vamos fazer atividade. Todos já correm, sentam em rodinha, assim, parece assim que é ensaiado, mas é muito natural. É o estímulo ali diário,
E aí a gente percebe que desperta o interesse neles. Com certeza. Então, o berçário, para mim, é a janela para despertar realmente a curiosidade para eles conseguirem completar iniciar essa aprendizagem deles. Ai, E a parte e é muito social, rico, né? Sim. A parte social Sim. também, né? A interação com os demais, né? Com as profissionais também, Sim. né? Eu acho que também é fundamental, né? Sim. Eles estão iniciando nessa rotina acadêmica, né? Então, o que faz parte do meu dia? E a gente pensa, um pequenininho, né? De um aninho e meio, como que ele vai se adaptar? E isso acontece porque ele tem uma rotina Exatamente. dentro da escola. Sim. E há um planejamento para isso tudo também, né? Sim. Então não é, estou deixando o meu filho aqui somente para ser Exatamente. cuidado. Não. Então eles passam a ter ali aquele acesso ao semanário. Semanário. Isso. Conta pra gente um pouquinho qual é a finalidade do semanário dentro do berçário. O semanário, o que Isso. acontece? As meninas elaboram o semanário, tudo isso é passado pela coordenação, Certo? e não é uma coisa engessada. Porque às vezes Uhum. tem crianças que elas entram aleatórios, né? Porque o berçário, ele tem uma grade do período da manhã ou da tarde, porém não é uma coisa engessada. Então a professora pode aplicar esse semanário no período da tarde. Mas Certo. tudo é voltado para as atividades pedagógicas, né? Legal. Nada é uma coisa, hoje eu vou fazer tal coisa. Não, já tem as Tem coisas uma Sim. certas, finalidade, né? Isso. Tem um Tem objetivo. uma Toda finalidade, atividade tem um exatamente. objetivo. Né? Eu É adoro tudo ver. baseado na BNCC. Da BNCC. Certo. Então eu vou desenvolvendo as habilidades pensando já naquela criança de 0 a 2 Exatamente. anos. Isso. E é muito gostoso, porque a gente acompanha pelo Instagram da escola, né? Às vezes não estamos tão dentro da rotina do berçário, estamos cuidando dos maiores, mas vê as atividades sensoriais que são desenvolvidas. A textura, A textura, né? a areia, a gelatina. Exatamente. É muito. Colocar o pezinho ali, né? Sentir o gelado, sentir o grosso, né? Então, assim, Sim. é fantástico, né, Débora? Sim. E se percebe nas crianças que eles realmente aproveitam esse momento. Às vezes chega em casa, eu como madrinha, por exemplo. O que eu fui dar pro Luca de presente? A gente gosta de aprontar, né? A gente fala, vai fazer bagunça na Sujeira, casa da né? mãe, tá tudo bem. Aí dei um dinossauro todo branco pra pintar com tinta ele inteiro. Aí a mãe já descabela, né? Fala, meu Deus, na minha sala, onde eu vou fazer? E a escola também é um lugar para poder proporcionar esses momentos. Que faça bagunça, que use terra, que use tinta, que Suja muito, né? suja muito. Sempre a parte de explorar, né, gelatina, farinha, eles Uhum. descobrirem mesmo, eles põem a mão e brinca muito, porque isso para eles são descobertas mesmo. É prazeroso Sim. É demais, prazeroso. É Eles- engraçado que às vezes até em casa a criança às vezes derruba pote de farinha, de alguma coisa, a mãe fica doida. Tudo tem uma finalidade pedagógica, né? Não é só uma sujeira, tem muita Sim. coisa por trás disso, né? E a partir disso também eles conseguem ter autonomia. Porque assim, eles começam lá, a gente vai ajudando, auxiliando, as meninas vão auxiliando eles na alimentação. Uhum. Aí, com essa questão do sensorial de explorar, eles acabam tendo a curiosidade de ter autonomia, de pegar, de segurar. Então, às vezes, vai embora ali com a roupinha um pouco mais suja. Por quê? Porque faz parte mesmo deles explorarem. A gente fala, o babador tá tudo melecado, mas a roupa, a mão, não tem jeito, né? Uhum. Eles têm ali a curiosidade e aí eles vão começando a desenvolver autonomia. Sim. E isso ajuda muito eles nessa questão. Com certeza, É importante né? até salientar também que o berçário ele faz parte do contexto, né? Então tem os eventos, eles participam dos eventos também, né? Sim. Então a gente introduz o berçário em tudo. Toda a rotina da educação infantil, o berçário Já começa tem a prioridade vivenciar ali. também. Sim. Então, assim, né, trabalhando com eles também, E né? a mão na massa, Isso, né? a mão na massa. Porque, por exemplo, no Beck Experiência, né, a gente montou aí as estações, né? Uhum. E tinha ali o dedinho deles também, né? Eles Graça. construíram junto à praia, né? Sim. E tem todo um contexto, né, para explicar. Sustentabilidade, eles são tão pequenos. De que forma que a gente insere? Insere eles fazendo atividades, explicando, olha o peixinho, construindo com eles, né? Sim. Ali fica um start também, né? Gente, é muito gostoso, porque fala de berçário, tem tantas Ixi, coisas olhos. envolvidas, a gente pode ficar aqui um episódio comentando sobre o que o berçário vivencia. Sim, maravilhoso. E aí agora a gente vai continuar. Vamos entender um pouco dos desafios aí que acontece na fase de 1G2 e G3.
Eu sei que nesse momento a gente começa a vivenciar um pouco desfraude. Uhum. É um assunto aí que toda mãe fala, me conta mais, como que eu faço, por onde Por começa. onde começar? A escola inicia esse processo, o que está envolvido? Vamos falar primeiro de desfraude mesmo, depois a gente vai entrando nos assuntos de G2 e G3? O desfraude, ele acontece assim, a família dá o start em casa e a Uhum, escola dá a sequência. Mas certo, uma vez que ele deu início, não é legal interromper, Não. né? Então, certo. dar a sequência do desfraude. Mas desde que a criança esteja preparada. Exato. Não Eles adianta dão falar, sinais, isso. né? Eles dão sinais. A gente sempre fala, tenta apresentar para Uhum. ele, né? Porque é um processo que ele é muito gostoso, mas ele tem que ser muito tranquilo. Tranquilo. Porque a Sim. criança não entende o que é aquilo, né? Sim. É o tempo, A né? fralda para ele é uma segurança, né? É. Então é um tempo. Cada criança tem o seu tempo. Então vai Uhum. apresentando, vai levando, né? A gente Sim. sempre fala que quando a gente começa com um, os outros realmente vão seguindo. Com certeza. Então, é algo que começa com a família, damos continuidade e aí a gente não para. Não para. E pode demorar um pouquinho mais, né? A gente sabe que tem família que fica ansiosa, fica angustiada, né? Uhum. Mas o escape, o se molhar, Natural, né? natural. Suja, faz parte. Tá tudo bem, não pode brigar, né? Sim, Porque senão gera trauma mesmo. sim. Tá tudo bem, vamos limpar o xixi, vamos trocar, vamos colocar a cueca, a calcinha por cima da fralda no começo. Porque a criança já fala, olha, né, do personagem favorito. Porque para Certo. eles, assim, aquilo, ai, agora eu sou mocinha. Eles entendem, né? Uhum. Principalmente quem tem irmão, né? Sim, Que os com irmãos certeza. ajudam muito. Certo. Porque, Porque é o exemplo acontecendo Isso. dentro de casa, né? exato. É muito bom. E a ideia do desfraude é não privar a criança daquele momento dela. Então, ele realmente precisa ser acompanhado, tem que ser dirigido, mas com calma, com Muita leveza. naturalidade. né? Agora é um momento bom, entrando em férias para essas crianças Ótimo. ou depois? Principalmente calor, né? É Calor. ótimo por conta do Calor. verão. É. Né? Então, assim, como a gente tem uma pausa agora, né? Uhum, Então, é legal começar agora. certo. Desde que a criança esteja Esteja pronta. Sim. Certo. Esse é o ponto principal. Eu preciso ver se meu filho se sente seguro. Vou trazendo a ludicidade naquele momento. Lembro muito do Ravi nesse momento. O Ravi já tá com 12 anos, mas foi marcante. Aí compra o banheirinho, que é o sapinho, faz xixi no sapinho, o Isso. sapinho faz O Os assim. meninos adaptador. adoram. Os meninos adoram. Tem um Então, adaptador também, Sim, né? sim. legal. E é um momento que a gente tem que mobilizar a família inteira com para poder certeza. apoiar. Não pode ir para casa da avó e na avó fica de fralda. Não. Não pode, né? Não, é. Aí agora a gente vai viajar, eu vou para um hotel, agora ele vai permanecer de Não. fralda. Eu tenho que Rotina realmente da ter um coisa, planejamento exatamente. familiar. Confunde Uma rotina, muito, né? Segue uma rotina, né? Por isso Confunde da a importância, cabeça. por isso É. da importância da comunicação com a escola, né? Pra gente trabalhar Sim. realmente junto, todo mundo fala a mesma língua. Sim. E como você falou, em vários ambientes diferentes, essa criança ter a mesma rotina em relação ao desfraude. Não, é excelente. E aí, pensando também, a gente falou aí, o G2 e o G... Isso acontecendo dentro do G2, a ideia é a criança ir para o G3 já desfraudado, ou às vezes isso pode permanecer Pode dentro permanecer. do G3? Pode, permanecer. porque justamente por conta da particularidade de cada criança. Uhum, Então, às vezes, é um processo que demora um pouco mais. sim. São Então, casos não- isolados, né? São casos isolados, Mas acontece, mas às não vezes, é, né? Uma não, regra, sim. né? não é uma regra. Cada criança é uma criança. Sim. Quando a gente fala dessa fase também, a gente tem aí a parte do desenvolvimento da fala, da oralidade da criança e dessa comunicação. Vamos dar algumas dicas para o pessoal de casa como fazer esse estímulo também? Sim. Porque às vezes a criança entrou num G2 e... Ai, mas ele ainda não está sistematizando a frase completa. Tá tudo bem? Como que eu posso estimular isso em casa? E, geralmente a gente também orienta as famílias em relação a quando a criança quer alguma coisa, a criança apontou, Aponta, o pai vai lá e pega. É. Não, né? O que você quer? Então o pai sabe ali que ele quer um copinho de água. Uhum. Então você quer água? Então vamos falar? Eu quero água, né? Porque tem É. muita família que acaba falando pela criança. Até mesmo por conta da rotina ali do Sim, dia a dia, Sim, tá naquela correria doida ali. Então vou falar por ele, vou entregar e acabou. Não, então sempre estimular. certo. E a questão de falar errado, às vezes também a gente sempre fala para não falar que tá errado, mas assim, falar da forma certa.
Porque muitas vezes a família acaba repetindo aquela forma que a criança está Você falando. que é apa, neném. Isso, Acha bonitinho, né? isso. Acha E bonitinho, acaba né? virando um hábito, É. né? Então, para a criança aquilo é normal, aquela fala é normal. Sim. Então, a gente fala sempre para não falar que tá errado, mas assim, falar da forma certa, para a criança compreender aquilo, porque ela vai se habituar ali com a fala do pai e da mãe e ela vai, consequentemente, acabar aprendendo. E a parte da musicalização também, né? Que as professoras mandam ali os links das músicas, então colocar as músicas. E é um estímulo muito grande, né? A leitura também. A leitura contação de histórias, né? Que é assim, fundamental, né? Desde o berçário, a contação de histórias segue até a turma do G5, né? Então, ali sempre estimulando, né? Então, o mais importante é eu ter esse estímulo acontecendo na escola, mas eu não esquecer que em casa eu preciso continuar conversando com meu filho, eu preciso ter essa troca. Exatamente. Porque às vezes a criança é tão pequenininha e você fala assim, mas pra que eu vou conversar? Ele não tá me entendendo. E aí a criança não tem esse... Como que eu vou até falar? Esse combustível de ter um repertório e conseguir se desenvolver, né? E exatamente. E até para as famílias também saber o que está acontecendo dentro da escola, né? Então, ter essa troca mútua é fundamental. Legal. Né? Tanto que tem os projetos, né? Que estão enviados para as famílias. E isso ajuda tanto a ter aquela coisa família e escola, e a criança também perceber que não tá só ali, né? Não. Só ali com a pro, só na rotina, em casa também. Então, a professora faz a roda, né? Pergunta como é que foi, para a criança também falar o que que ela viu com a mãe, o que a mamãe contou. Tanto que a gente pede, faz um registro, né, de como foi esse projetinho, o que você sentiu da criança. No começo parece que é vago, mas não é. Segunda-feira é de praxe, né? Porque aí a praxe. professora vai sentar com eles para poder saber como foi o final de semana, o que cada um foi fazer. Então, dessa forma, a gente vai conseguindo estimular essa oralidade dessa criança. E ali, desde pequeno, aquela situação de instigar, mas instigar de uma maneira construtiva. Sim. Né? Estimulando ele a falar, a se expressar. Porque isso vai para a vida adulta, né? Então, Com desde certeza. pequeno, a gente tem que fazer. Esse é o nosso papel. Né? E aí a gente pensou, e tem realmente vários estímulos acontecendo em todas as fases, né, dessas crianças. Então eu tenho uma preocupação de desfraude acontecendo nessa fase. Eu tenho a questão do desenvolvimento da oralidade. E eu tenho também a parte pedagógica, né? O que é desenvolvido ali quando eu penso num G2 e num G3? A parte da coordenação motora, né? Certo. Então trabalha ali com a massinha, né? Coordenação motora grossa, né? Certo. O alinhavo, ter esses contatos, né? A parte do corpo, da higiene pessoal, né? Dos membros, né? Dos cuidados, né? Certo. E aí vai dando sequência para as outras. E aí ele vai sendo introduzido agora nos próximos, porque o desafio ele vai aumentando, né? E é legal que essa criança ela entre num G2 e num G3 para ele estar preparado para os desafios agora que acontece num G4, né, meninas? Sim. Seguindo, né? A apresentação das letrinhas, né? Mas tudo, eu falo, o berçário é o social. O G2 é o start, a introdução aí para conhecer as letrinhas. Então, entender que o meu nome compõe letras, né? Sim. Aí tem, vamos o quê? Vogais. Vogais, que é o principal, né? A letrinha do meu nome, dos meus amigos. Mas, realmente, cada aluno é um aluno, né? Sim. Não é uma obrigatoriedade sair do G2, né? Porque não existe uma avaliação, né? Sim. E sim, é algo que a gente vai olhando e vendo até onde ele conseguiu chegar. E é gostoso porque quando pensa nessa fase, né, de um G2, de um G3, ele tá realmente conhecendo o mundo. Então ele passa a ter... É bem isso que você falou, né? Ah, o meu nome é isso? O meu nome é esse desenho? Então ele vai realmente entendendo o que compõe, para a hora que ele iniciar no letramento, já não se assustar, já né? não se é uma assusta. coisa natural, já, né? Já eu vejo rotina. palavras, o que são palavras, né? Então, eu vou andando pela escola, tem as plaquinhas, e aí ele vai se familiarizando com a alfabetização que logo vai começar a chegar. E a gente sabe, né? Conversamos com o pessoal do Fundamental 1, que ela tem corpo dentro do Fundamental 1, mas a educação infantil, ela vai dessa base. Isso, ela vai apresentando, vai contando. E nisso a gente até falou, tem o inglês também, né? Então ele tem essa multi-alfabetização acontecendo, né? Porque ele é em duas línguas acontecendo, né? Desde a educação infantil, então ele tem o contato com a língua inglesa.
e em português também, né? Até, assim, a partir do grupo 2, né, já Uhum. começa a iniciação do inglês. Certo. Eles têm aula 2 vezes por semana, né, e a partir do G3, aí seria Já tem 5 vezes na semana, né? Então, assim, Certo. até uma vez uma mãe perguntou numa reunião, mas será que ela nem consegue falar o português direito, né? Entrando no inglês, será que não vai confundir a cabecinha dela? Falei, Sim. pode ficar tranquila, porque nessa fase eles são É o uma melhor esponja. momento. Eles É. conseguem assimilar, né? Aham. E falei, pode ficar tranquila. Falei pra mãe, Que aí vai fluindo. E é todo aquele momento de eu fazer com que a criança se sinta confortável, né? Com todos os estímulos que vai vir Exatamente. daí em diante, né? Sim, E aí vamos entender então um pouquinho do que acontece no G4? sim. Querendo ou não, é um processo aí de início de alfabetização, né? Que a gente fala, querendo ou não, pré-alfabetização, assim como no G5, né? E como as meninas falaram, eu estou trabalhando também da mesma forma. A gente já introduz as consoantes, então já tem o reconhecimento dessas letrinhas também, identificação. Continuamos trabalhando com o nome também, porque, querendo ou não, a gente acaba dando um pouquinho de sequência no começo do G4, que foi trabalhado lá no final do ano no G3. Certo. Então a gente faz aí uma revisãozinha do que foi dado lá no ano anterior. Uhum. E a gente fala que esse aluno de G4, ele só vai ser realmente aluno de G4 lá no segundo semestre, né, Sim. da turma. Então, entra todo esse processo de alfabetização, letramento e tudo mais. Querendo ou não, a gente acaba trabalhando um pouquinho dessa questão de trabalhar os fonemas, né, porque no G5 também é um pouco mais puxado em relação a isso. Então, é isso que a gente desenvolve aí no início do G4. Legal. Então a gente tem aí também um início dessa apresentação e a gente sempre vai acompanhando o que eu desenvolvi no G2, fazendo a transição para o G3 e dando Exatamente. continuidade Isso. de uma série para outra, né? tudo trabalhando assim de uma forma lúdica, Certo. né? Então muito mão na massa. Existe a parte ali da construção também das vogais, Uhum. mas tudo com muita ludicidade, né? Que a gente está tratando de uma educação infantil, né? Certo. Então não trazendo nada pesado para eles. Né? Ótimo. O livro da Geek, querendo ou não, proporciona Exatamente. muito isso para as professoras, Sim. né? Certo. Realmente, tem a questão da investigação, que eles vão discutir ali um determinado assunto com a PRO, e tem as vivências que vão ser aí trabalhadas em relação a essa parte de alfabetização. Então, a PRO vai trabalhar ali com uma receita, dentro dessa receita ela vai ali configurar em relação às letrinhas, à quantidade, né? Então, tudo isso é trabalhado em conjunto. Certo. E aí muda muito esse desafio chegando num G5. O que acontece a hora que a criança está na fase final da educação infantil? É como a gente falou, dar continuidade a esse trabalho que foi desenvolvido no G4. Uhum. A PRO do G5 também vai trabalhar um pouco dessa questão dos fonemas mesmo, a alfabetização através dos fonemas, que é o som das letrinhas, Certo. para depois, consequentemente, ele conseguir ir para a parte do grafema, né, que realmente é a escrita. Ah, legal. Então, a E gente... até para entender o pessoal de casa, é aquele momento que a criança começa a fazer assim, Sim, né? método fônico, vai- né? Ah, Né? exatamente. Começar a entender ali que tem a junção, né, das sílabas com a vogal, né? Então ali, aí eles ficam, né? eles É uma ficam- graça. E tem mãe muito que fala, né, é por isso que ele fica em casa lá, É, né? Então, a professora trabalha tudo isso gostoso. e querendo ou não, a gente está preparando esse aluno lá para o fundamental também, porque a nossa preocupação quando o aluno está no G5 é realmente como que ele vai se desenvolver e o que vai ser trabalhado com ele lá no ano que vem. Será que ele vai ter alguma dificuldade referente a isso, né? Então, a gente tem essa preocupação também em relação à alfabetização. Legal. Então eu tenho que cuidar da parte pedagógica dessa Exatamente. criança, da alfabetização, do letramento dela, mas eu também me preocupo com a autonomia de um G5. Como que ele vai se organizar, porque chega no primeiro ano, a criança, mesmo sendo dirigida, né, ela tem que já pegar o seu livro dentro da mochila, já ter toda uma rotina acadêmica acontecendo, mais sistematizada na cabecinha dela, né? Saber eu tenho aulas, então agora eu vou ter uma aula de português, agora eu vou ter uma aula de matemática. E isso muda quando ele chega no primeiro ano, né? Mesmo sendo uma professora única até o terceiro ano, a rotina ela já é bem mais Sim. estruturada. A né? questão da autonomia autonomia. que trabalha na educação infantil Aham. reflete no fundamental, né? Quando Com chega no certeza. primeiro aninho. E é incrível. A gente faz toda uma adaptação pensando num G5 pro Sim. primeiro ano, né? Aquele momento da vivência de vocês. E no ano seguinte a gente vê os nossos pitoquinhos Essa parte do naquele mundão. Essa fase de G4 e G5 é super importante em relação à autonomia que a gente comentou, né? Porque você falou, a questão de guardar mochila, guardar material, pegar as coisas na mochila, né? Organizar tudo. Aham. E aí a gente fala também para as famílias em casa. Ai, mas ele é muito pequenininho, 4 anos ainda, não sabe arrumar a cama, sabe, né? Aham. Mesmo que esteja ali errado, mas assim, deixa se trocar sozinho, porque é uma coisa também que tem a questão da troca do judô e do balé e tudo mais. Então, Uhum. assim,
muitas crianças não têm essa autonomia de pegar a roupinha, de enfiar o braço numa manga ali, então precisa dessa ajuda, então a gente está sempre estimulando Sim. em todos esses sentidos, né? Então, precisa realmente dessa autonomia para eles, porque, consequentemente, quem acaba sofrendo futuramente são eles, né? Sim. Então, eles têm essa capacidade de aprender a se virar ali E de uma eles certa gostam forma. de perceber que aí eu consigo, né? Isso, É porque bem aí vem o gostoso. elogio da Pro logo em seguida, né? Então, tá Uhum. vendo como você consegue? Parabéns! Sim. Então, esse estímulo é super importante. Ah, é ótimo, porque eles estão nesse mundo do explorar, né? Exatamente. Então, quando eu consigo colocar minha meinha no pé, nossa, para eles é uma realização tão grande. É importante deixar, né, com que eles explorem, ter esse tempo para estar estimulando as crianças em casa, né? Eu acho importante também a gente salientar que assim, esse processo, né, da adaptação entre as Uhum. séries, isso ocorre o quê? A gente tem a sondagem, né? Então, Uhum. acontece as sondagens e aí a professora, que não tem avaliação, não tem uma nota, né, para criança Uhum. na educação infantil. Mas através disso a professora vai buscar o quê? Adaptar atividades para aquela criança, respeitando a individualidade de cada criança, né? Certo. Então, tem a parte da sondagem também, que todas as turmas fazem essa sondagem, e ela acontece trimestralmente. Então, é Certo. super importante, porque tem esse processo também, né? Uhum. Além da adaptação de uma série para outra, existe essa sondagem também que Certo. acontece. Tem as reuniões também que acontecem trimestralmente, né? Se Certo. caso que nem no início a Gabriela comentou sobre que se a gente precisa chamar a família antes. Então, tem essa Sim. parte que é fundamental desse processo, juntamente com as professoras, né? Com as Uhum. docentes, né? E é bom que as portas sempre são muito abertas, né, para as famílias estarem dentro da escola. Exatamente. Então, é muito bom ver que essa troca é realmente para apoiar a família no desenvolvimento da criança. Exatamente. Eles terem mais uma fonte de busca de informações de Sim. como eu faço para poder. É o que a gente quer, né? Que as crianças cresçam saudáveis, bem, felizes. E é muito bom. E acho que, Érica, pra gente entender um pouco mais o que acontece aí nessa sondagem, nesse portfólio, nada melhor que a gente conversar com uma pro também, né? Tá certo, Pra entender, exatamente. pra ver qual a finalidade disso tudo. Vamos fazer isso agora, então? Meninas, eu vou segurar a Érica aqui comigo um pouquinho nesse primeiro giro. E aí eu vou trazer agora as professoras pra gente ver o que acontece na sala de aula. Muito obrigada, Gabi, Obrigada por a estar você. aqui comigo. Obrigada, Débora. Ni. Querem dar um recado para os pais de vocês de casa? Um beijo, um abraço. Um beijo para as famílias. Obrigada, na verdade, né, por todo o carinho, toda a confiança que vocês depositam em nós ali no trabalho diário ali com as crianças e tudo. Então, a gente está muito feliz com o desenvolvimento dos alunos. Isso deixa a gente muito feliz. É muito bom. Eu agradeço também a parceria do ano, né? Estamos encerrando um ciclo. Ano que vem, muitas mudanças, né? Para eles, para nós também. E Feliz Natal, boas férias, né? Um ótimo 2025. Que delícia. Meninas, muito obrigada. Obrigada a você. Tragam as nossas professoras, Sim. por favor, para a gente Obrigada. entender agora o que acontece dentro, então, da sala de aula, né, Érica? E você me ajuda nessa para a gente ir explorando o que tem aí na rotina das nossas crianças, né? E falar de educação infantil é algo que deixa o meu coração tão quentinho. Enche meus olhos, assim. É. Eu estou há muito tempo, né, no BEC, então, assim, você vê ali o desenvolvimento, a mãe ali aflita no começo do ano, e aí depois a criança Sim. já tá, né, despertou aquela... É magnífico, assim. Gente, é tão gostoso que a gente vai Eu ter me um emociono, episódio né? agora acontecendo com os nossos ex-alunos, né? E também estamos aí com um dos alunos formandos desse nosso terceiro. Maravilhoso ver. Você vê quem era Chorando, nosso emocionado, adversário? assim, Ai, Henrique, demais. tudo bem, Lô? Como vocês estão, meninas? Tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Vou deixar vocês se apresentarem primeiro, pessoal de casa. Se arrumem, fiquem confortáveis. Porque a gente já tá aqui. A primeira parte dessa conversa foi tão rica que agora a gente quer entender qual a finalidade de tudo que tá acontecendo na sala de aula. Sabe aquele momento assim que você vê o olhinho da criança brilhando? O Melhor porquê momento. é o melhor momento. Se apresente pro pessoal de casa, por favor, como vocês quiserem. Bom, meu nome é Loeli, ou a famosa Pro de Música. Loeli. As crianças não conseguem lembrar muito, né? Diferente. Eu sou a professora de educação musical no Colégio Beca, com a Obrigada. educação infantil. Que delícia, obrigada. E eu sou a Luciana, nada conhecida como Luciana, né? A Prolu. Né? Sou professora no Beca já e completando 20 anos. E trabalho com G5, na educação infantil.
Ai, gente, que delícia, Minhas né? parceiras. É Sem isso elas, eu não mesmo, sou né, nada. Érica? Não sou nada sem elas. Não somos. É isso mesmo. Meninas, a gente conversou um pouquinho, né, sobre a parte pedagógica de toda a organização. Nós estávamos falando de um assunto, Lu, que eu queria que você explicasse pra gente agora com o olhar da Pro, por favor. A gente estava conversando sobre a parte de sondagem, né? Uhum. E aí eu falei, não, melhor, não tem, existe pessoa melhor do que a professora. O objetivo da sondagem, ele é qual para essas crianças? A sondagem, ela é utilizada como uma avaliação. Tá? Certo. Então, nós realizamos de forma individual, Uhum. onde nós conseguimos ali entender o que a criança tem de conhecimento, o que nós precisamos aprimorar, né, respeitando a individualidade de cada um. A gente consegue identificar a criança, né, uma a uma, Certo. né? E após a sondagem, a gente cria estratégias em busca, assim, trilhar ali, né, o caminho para o conhecimento deles. Então, Legal. a estratégia, a sondagem, ela nos possibilita isso, né? Ótimo. Esse olhar. Ela tem esse olhar diagnóstico, né? Exatamente. De ver em que fase aquela criança está Isso no vem decorrer do ano. desde Isso. do G2 até G5. G5, Que ótimo. entendeu? E a gente tem um resultado depois dessa sondagem. Então, ela acontece. Uma quando a criança inicia no ano, Isso. e depois ela tem as entregas trimestrais. Exatamente. E com o resultado disso, a gente também faz a apresentação para as famílias, né? Sim, Então, sim. vai tendo as reuniões trimestrais e aí eu apresento isso através do portfólio. Também o contato com a sondagem. Então, o pai tem Certo. acesso ao material, Uhum. né? E o que é muito bacana é que eles conseguem ver ali a evolução da criança, É né? magnífico. Então, eles vão olhando a sondagem, olham a primeira. Aí, no primeiro trimestre, eles têm acesso à inicial e ao primeiro, depois Uhum. ao segundo. Então, eles têm aquele contato também, Sim. né, com a sondagem, percebendo essa evolução, percebendo também ali o que nós colocamos no portfólio a nível do que precisa ser mais trabalhado, que Certo. pontos a gente busca ali de atenção, né? Uhum. Sempre pensando que cada criança é uma criança, ser único, sempre né? pensando na sua individualidade, né? Certo. Então, a sondagem nos possibilita isso. E os pais têm acesso, sim, a todas Legal. elas. Assim, é tão gratificante, olha que eles olham assim e falam, pro Lu, olha isso, olha pro Lu, olha como ele se desenvolveu, sabe? É Aham. fantástico, né, Lu? Isso. Aí é Bem muito gostoso. bom, né? Ver que realmente a criança, o estímulo, ele tem uma finalidade, né? Sim. E para a família ter essa leitura, então a gente faz a entrega. Então ele tem o contato com a sondagem Sim. e tem a entrega do portfólio. Sim. O portfólio, ele é o quê? Pra gente explicar pro pessoal de casa. Portfólio é como se fosse lá ele vai ficar sabendo, é descritivo do que aconteceu, né, do rendimento da criança, né, do desenvolvimento da criança. Então, através desse portfólio que é disponibilizado para as famílias, antes da reunião. Certo. Então, antes da reunião, a escola disponibiliza todo esse processo aí, que como se fosse uma parte avaliativa, né? Certo. Então, o desenvolvimento da criança dentro desse portfólio. Ele vai né? ter toda a descrição das habilidades dessa criança. Isso. Exatamente. Os Objetivos, né? pré-requisitos, Pré-requisitos. e todo o desenvolvimento da criança, tem além também da imagem da sondagem. Certo. Principalmente a parte de escrita, para os pais poderem acompanhar esse Ter processo. tudo uma clareza, né, do que Sim. aconteceu durante o É trimestre. aquele né? momento que eu sistematizo o que aconteceu no trimestre Exatamente. inteiro daquela criança, né? Então eu tenho a primeira parte, então eu vou falar sobre como tá a socialização, como tá a adaptação daquela criança, se ele interage, como ele reage aos estímulos do ambiente. Aí eu vou descendo, né? Aí a mensagem tem a parte de linguagens, quais foram os projetos, como é o contato com a parte matemática, então eu vou descrever todo tudo, esse Tudo que processo aconteceu durante tudo o que faz trimestre. Isso. ocorrente no trimestre. Legal. E eu conto também, né, Lô, porque nessa rotina eu tenho um monte de parte pedagógica acontecendo e eu tenho a ludicidade presente o tempo inteiro. Vamos cair para essa parte, gente? Porque é o momento que a gente fica. Eu quero Enche os entender um pouco dos projetos de vocês. Sim. E um desses projetos ele inicia com a finalidade da aula de música, que ela tá dentro da grade do Beco há muito tempo, né, pros? Sim. Eu tive aula, um pro que me marcou muito, o Provini. Vamos tirar o Provini lá do fundo, lá do fundo do baú. O Provini era o Tremonte, né? Sim. Gente, que delícia era. Com o seu violão. O meu pro, ele tinha os seus cabelões.
né? Ele era músico, né? maravilhoso. E agora a gente passa até a Prolô. Qual é a finalidade da aula de música? Porque para a criança marca. Olha, eu com os meus 27 anos lembrando do meu professor de música. A finalidade é agregar a essa parte do aprendizado, né, pedagógico, ajudar na coordenação motora, concentração, memória, linguagem, expressão corporal. Que delícia. E é um momento que eles se divertem tanto, né? Eu Muito. falo que sua aula, ele começa a hora que eles saem da sala de aula mesmo. Já, E Já vão sai direto para a cantando. sala de música. com certeza. Conta o pessoal de casa, como que começa, como eles escolhem a música do trajeto de vocês até a sala de música mesmo? Esse trajeto começou quando a sala de música mudou de lugar no colégio. Aham. E aí, como levar as crianças de um jeito que elas fossem bonitinhas e cantando, animadas, aí comprei um ukulele, Aham. vídeos no YouTube, e aí vamos tocar. E eles sempre escolhem. Tem, às vezes, até ontem foi muito interessante. Queremos uma música de Natal. Já tá perto do Natal e a gente foi cantando Bate o Sino, Que delícia. cantando Jingle Bells, né? Eles cantam. Foi. Não, vocês fizeram o clima natalino acontecer Foi. dentro do Beca ontem. Porque é muito gostoso. A gente sabe que a Noeli, que eles estão em aula de música só pelos corredores, das crianças cantando todas juntas, em fila. É uma delícia. E a hora que eu entro para sua sala de música, Pro, o que que eu encontro? Como que é, qual o objetivo da aula de música? Então, as crianças vão ter contato com os instrumentos, ou não, ou você o que que acontece lá dentro? Tem, assim, uns tópicos, né, básicos na aula. A gente começa com a parte de socialização, a música de bom dia ou um oi amigo. Ah, que legal. Depois uma de expressão corporal, que até as professoras, as auxiliares cantam nos dias da semana, que hoje é segunda-feira, né, que a aula é na segunda ou sexta. E depois a gente vai para o conteúdo. Usamos os instrumentos, o Beca tem instrumento, 2 armários de instrumentos. Instrumentos, tem chocalho, guizos, pandeiros, eles amam tambores, xilofones, então eles são Adoro. apaixonados. E a gente também usa os instrumentos, canta bastante. Certo. Então, Que Você delícia, viu, Nicole, né? que a oralidade faz Uhum. parte Muito. desde o processo do berçário e da sequência. Então, Sim, trabalhar a oralidade, a musicalização é essencial na educação infantil, faz né? toda a diferença. Faz parte da educação infantil. Que delícia, E né, nós gente? estendemos para a sala de aula. Exatamente, exatamente. Então, Uhum. esse processo que nós trabalhamos aí com as crianças de alfabetização de 4, de 5, né? Com muita tranquilidade, então, Uhum. trazendo a sonorização, né? As rimas. Então, trabalhando aí essa questão da oralidade, de rima, os sons das letrinhas e como eu utilizo, essa descoberta que é fantástica para eles nessa fase. Então, Uhum. vai unindo, né, Lô? Nosso trabalho, o Sim. trabalho da Lô nesse processo, e que vai sendo mágico. Né? Então, Com ela trabalha a certeza. música e a gente traz os sons das letrinhas ali, Uhum. através das rimas. Eles vão percebendo. Que Com delícia. esses sons, eles podem construir palavras, eles podem construir uma música, eles podem construir um poema. Uhum. Então, a gente vem agregando aí os 2 trabalhos no processo que é bem bacana. com Gente, certeza. é muito gostoso, né? Porque cada pecinha ela vai se encaixando Sim, na educação encaixa. infantil. Exatamente. No infantil, né? Mas em todos os Vai dando outros. sequência, né? Mas porque parece que no infantil eles têm uns momentos de crescimento, Os assim, picos, né? uns picos tão notórios, que você fala, meu Deus, Amadurecimento. ano passado ele não fazia isso. E Não olha falava como ele. nada, né? não- Não falava, meu Ah, Deus. De repente, de uma semana para Tagarela. outra, agora ele não Virou para de falar, ele não para de tagarela. perguntar. E é devido aos estímulos, né? A hora que a Exatamente. criança se sente segura, Ela ela precisa, vai né? reagindo, ela vai tendo todos esses momentos. Precisa sempre de estímulo, né, Lu? Sim. O tempo todo. E assim, eu pensando na sua sala de aula, Lu, pra mim vem muito a questão dos seus projetos, né? Conta pra gente aquele projeto, assim, que você percebeu que as crianças mais gostam. Está. Eu sei que é até difícil você selecionar, né? Tem que passar, Tirar da caixinha. tem que tirar, vai. Esse agora, não, eu quero esse. Então, o material didático, ele também nos possibilita, né, trabalhar as vivências. São muito ricas, né, com a turminha. E o que eles gostaram muito foi da questão do acampamento, né, o tema acampamento. Que legal. Então, nós exploramos ali o espaço da escola, né, a questão natureza, né, então tem os peixinhos que eles puderam observar, ouvir ali o som dos pássaros,
explorar todo aquele espaço e a gente trabalhar em prol do meio ambiente, Sim. se alguém já havia acampado ou não. E fizemos ali um dia de história de acampamento. Que Né? legal. Então a gente faz toda uma construção, trabalhando novamente essa questão da oralidade, né? A sequência de fatos, a construção, criatividade. Então foi um momento que eles gostaram bastante, porque nós possibilitamos ali um ambiente gostoso. Então tinha a Sim. fogueira artificial, né? Ali no meio, era aquela roda de crianças com a cabana, né? Que Ali delícia. montada. E aí eles sorteavam ali figuras. E utilizando essas figuras, né, dentro dessa roda, eles tinham que construir uma história. Então não é cada um contando a sua. É um agregando o outro. É uma história onde todos estão participando. Que legal. Então você tem que pensar no quê? Na imagem que eu sorteei, o que eu vou falar. O outro tem que estar atento ao que o anterior está falando para ele dar continuidade, ter uma sequência, uma coerência, início, meio e fim. E terminamos aí com os marshmallows, né? Acampamento sem marshmallow não é acampamento. Não. Então, ali foi um momento descontraído, onde eles colocavam na fogueirinha o marshmallow. E assim, eles caíram mesmo, entraram de cabeça, né, Gente, na que atividade. delícia. Então foi ali, é um projeto muito bacana, né? Uhum. Muito gostoso de fazer, porque eu gosto de trazer para a sala de aula, assim, agregar, né? Então, vamos fazer um acampamento? Mas então vamos trazer a cabana, vamos trazer o marshmallow, vamos fazer, né? Faremos Sim. essa roda. E depois a gente explorou, né, Érica, todo aquele espaço e eles tinham que criar, por exemplo, plaquinhas de orientação com cuidados ao meio ambiente. Então, mais uma vez, né, a gente coloca os temas e eles em grupos. Então, eu gosto muito de trabalhar em grupo porque eles precisam pensar juntos, né? Eles Sim. saem um pouco daquela individualidade, né? Então, eu tenho que agregar o meu amigo que está do meu lado, ou outro em grupo, eles tinham que criar, cada grupo, uma plaquinha ali de orientação Que em relação aos legal. cuidados do meio ambiente. E foi bem bacana, porque eles começavam ali a discussão. Não, mas eu queria fazer sobre isso, o outro. Não, eu queria fazer sobre esse tema. E o do lado, e se a gente juntar os dois? Então, essa interação é muito gostosa. Eu falo que eu, quanto professora, eu sou mediadora. Né? Eu vou Sim. mediando ali o Mediando, processo, porque é enriquecedor ver, assim, é um orgulho muito grande ver a troca entre eles. É Sim. muito gostosa. E um ajuda o outro. Né? Eu Com falo certeza. preocupação, né? A nível de conteúdo mesmo, né? Aquele tem mais facilidade com determinado conteúdo, Uhum. né? Com a questão da construção de palavrinhas, o outro com a parte de raciocínio lógico matemático, eles sempre vão se ajudando. Essa troca entre eles é muito rica, né? Sim. E ver esse crescimento. A gente tá falando de crianças de 5 anos, né? Sim. 4, 5 aninhos e já tendo toda essa Cuidado expertise, com o né? amigo, né? Toda essa preocupação, a simpatia em realmente fazer de forma colaborativa. Exato. E aí o coração fica já até assim, né? E fala assim, meu Deus, eles são tão pequenininhos e vão para um primeiro ano. E eu tenho uma adaptação acontecendo de um G5 para um primeiro ano também, né, Lu? Como fica o seu coração como pro? Porque eu já imagino das mães em casa. Eu falo, né? É gratificante ver o desenvolvimento deles, né? Então é Uhum. gostoso porque a formatura, a gente passa um filme, Nossa. né? É uma retrospectiva de um Passa. ano, né? Que você recebe a criança lá no início do ano, e aí você vê o seu aluno se desenvolvendo, e você vê que ele foi amadurecendo ao longo do ano, né? Sim, Tudo é uma história. Eu falo que a gente constrói uma família em um ano, né? com certeza. E então, assim, eu sinto muito orgulho deles, né? Eu Sim. choro bastante, porque eu tenho um apego muito grande aos meus alunos, mas eu Uhum. fico muito feliz também porque eu posso encontrá-los ali, né, nos anos seguintes. Então, eu faço visita, eu vou olhar, eu abraço, beijo nos corredores. Essa família, ela não encerra de um segmento pro Não. outro, né? Porque é um amor que ele permanece. Sim. E falando da formatura, né, que tá aí tão fresquinho pra gente nesse fim de semana, a música também esteve presente ali o tempo todo, né, Lô? Foi um desafio esse ano, né? Minha terceira formatura. Ai, que Aí- gostoso. Quando falaram do tema, tudo, e criar uma paródia para homenagem aos professores, olha, foi muito bom, viu? Foi um desafio muito E esse prazeroso. momento de ensaio com as crianças? Como que eles se sentem assim? Agora eu tô usando a música para poder me comunicar com o pessoal de casa, né? Com a minha família. Eles ficam muito empolgados? Como que eles ficam nesse momento? Eles não conseguem imaginar quando a gente começou o hino Uhum. em março. É, Aquelas palavras difíceis. nossa, já começou por aí, né? A gente já começou com o hino nacional, palavrinhas difíceis, dando significado,
fala, repete, oralidade muito. E aí eles foram indo, conseguiram cantar tudo, às vezes confundir uma estrofe com a outra. O que que é estrofe, o que que é melodia? A gente falou também sobre isso. E foram indo, olha, eles deram um show. Assim, o começo vai para século XXI, né? Aquelas Sim. palavras do hino. É difícil. Eu só, Pegaram pra um mim, eu pouco lembro mais. até os fuguras, não é? Que É, fala? figuras, isso mesmo. Fuguras. E aí eu falava, não é figura, gente, é Flâmula. figura. Figuras. Como assim? Então já começa. Nossa, eu acho que eu sei falar, né? Eu falo tudo, mas na verdade ainda tem muitas palavras pra aprender. Acho que só essa descoberta pra eles já é. Bro, é assim que fala mesmo? O que significa? É, Quantas muito. perguntas? Eles estão assim. O que significa? Que isso? Eles querem saber, eles Uhum. são muito curiosos. São curiosos demais. Eles querem entender. Que é isso? Né? Gente, Então, que eles gostoso. buscam. E aí eu penso nos meus alunos do ensino médio, que essa curiosidade permaneça. Fica aí, meus queridos alunos. Permaneça a curiosidade de vocês da educação infantil, por Sim. favor. Perguntem tudo. Sim, sim. E assim, Porque nós é incentivamos, descobertas. exatamente, né? Incentivamos as crianças a perguntarem. Sim. Se tem dúvida, pergunte, Uhum, né? Tire suas dúvidas. Vocês estão aqui para aprender, todos nós estamos. sim. Então a gente incentiva sim a criança a tirar as suas dúvidas, a criança, né, a explorar. O errar faz parte. O errar faz né? parte, porque tem muitos que se cobram. É, eles se cobram Sim. com 5 Sim. anos, 4 anos, eles se cobram. Eu não posso errar, eu não posso. Pode Pode errar, errar, faz é parte, parte né? do processo. Não, a gente estava conversando É. sobre isso com os grandes, que na escola é o momento de experimentar. Exato. Então experimenta. Não é nem a fala do errar, né? Quando a gente fala para os grandes. Exatamente. Eu tenho que vivenciar, Uhum. mudo minha rota, experimentei isso, não gostei, eu vou para um outro caminho. Uhum. Foi legal até que o nosso TCC, contando para dando aquele spoiler, eu que sou muito ansiosa, né? Agora a gente faz até com uma outra proposta. Então, eles buscam a profissão deles, vão a fundo, e aí no final tem aquele case, né? E aí? Permaneceu a sua escolha? E muitos falam, olha, não permaneceu a minha primeira escolha por causa disso, disso e disso. E tá tudo É bem. natural, né? Natural. É natural. Então, perdura, né? Isso, Perdura desde essa os descoberta. pequititicos até os maiores, né? Sim. Que delícia. Então, vamos lá. Então, a gente teve hino acontecendo. Teve mais coisa. Paródia, né, da professora música e ensaiando até a presença de palco, como entrar, como sair a turma, postura. Gente, que delícia. Não, e a paródia cantada em inglês, como que eles falavam? Foi. I'm here? Como que é? É, o teacher, I'm here. Ai, coisa mais linda, né? E assim, você vê que tem uma pronúncia ali, Sim. intrínseca Eles nessas são- crianças, Eles são né? demais. Nossos alunos são demais. Eu sou É, suspeita. Então, um show. Suspeita. Ai, a gente fica muito encantado, né, de ver todo esse desenvolvimento deles. Sim. E a gente, dentro da educação infantil, tem tantos aspectos, né, Lu? A gente falou ali de fases importantes, mas acho que é importante também dar aquela dica pro pessoal de casa, sabe? Aquele recadinho que a gente gosta de deixar. Eu coloco o meu aqui da importância, que a gente já frisou isso, mas reforço, a importância da família dentro da escola. Essa parceria é fundamental. Muitos, às vezes a gente escuta assim, acontece um evento, acontece uma outra situação. Ai, pra que eu vou num Beca Experiência? Meu filho é tão pequenininho. A importância de você estar dentro da rotina escolar, de você prestigiar o trabalho do seu filho, de você entender o que faz parte desse cenário, né? Então, Eles esperam muito, né? Por isso, né? eu estou conversando sobre acampamento, eu quero te contar, pai, que eu vivi o acampamento na escola. Então, essa troca, né? O pai estar presente na rotina escolar faz com que a criança se sinta mais estimulada. E eu tenho certeza que muitos dos seus pequenos que tiveram a reciprocidade em casa fizeram um acampamento na sala. Porque pra mim é impossível. Uma criança tão empolgada, vivia fazendo acampamento na sala. Nossa sala parecia um caos. Sempre tinha um lençol no meio da sala e as cadeiras embaixo. Então, ter esse momento de troca da família é muito importante. Esse é o meu recado, pessoal de casa, famílias. Tenham os seus filhos, mas sejam presentes na vida dos seus deles. filhos. Isso já acontece, mas a gente está aí frisando e fortalecendo, né? Aham. A parceria é fundamental. Uhum. Sem a parceria, nós não vamos para Nada lugar nenhum, acontece, né? não é? Exatamente. Tem um recado de vocês que vocês gostariam de frisar ali para as famílias?
ou para suas crianças? Vou deixar vocês pensarem, porque eu adoro tirar uma pergunta assim da manga. Olha que a de vocês está um pouco mais fácil, que o pessoal de inglês eu pedi para as minhas alunas a começarem a conversar em inglês do nada. Então, você frisa essa importância e eu gostaria de agradecer, porque houve uma parceria muito grande ali, né, entre escola e família durante este ano. Né? Então, assim, eu gostaria de agradecer aos familiares, né, aos pais dos meus alunos, né, que estiveram presentes, que participaram, eles são muito participativos. Então, eu só queria agradecer, porque com certeza a evolução dos meus alunos, né, ela está relacionada a esta parceria, que é muito importante. Sim, e vai, né, Lu, desde o momento que a gente falou do estar presente, eu lembrei agora de um assunto nosso, da lição de casa. Exato. Né? Exato. Que tá presente na educação infantil, né, Erika? É tanta coisa na educação infantil que às vezes a gente até esquece, porque faz parte da rotina. Sim. E as crianças, desde pequenininhas, elas têm a lição de casa. Então, a continuidade do processo acadêmico, ela vai transcorrer dentro da família, dentro de uma rotina. Na hora que o papai tá fazendo a janta e a mamãe tá ajudando o pequeno a fazer, na hora que a gente tá numa outra, alguém tá dando banho no filho pequeno e eu tô ajudando o filho mais velho, é todo mundo junto, Que né? eles esperam, né? Sim. Eles esperam ansiosos para fazer a lição Porque dever de casa. É o momento em que eles mostram para a família eles o que fizeram, eles né? estão O aprendendo. que eles estão aprendendo. E o que eles já sabem realizaram, também. né? Sim. Então, colégio. né, esse retorno eu também tenho das famílias, que eles chegam e falam, eu já sei o que precisa fazer, mamãe. Eu vou fazer, você só olha depois. Isso! Então, assim, ter essa autonomia também é muito legal de mostrar depois, tá vendo? Olha, mãe, eu consegui fazer. Eu fiz, a Pro orientou e eu consegui fazer a minha lição, eu fiz sozinho. Né? Então, é muito gostoso ter esse retorno dos pais também. E é o momento de você Participam. estar realmente engajando o seu pequeno, né? Então você nada mais colocável do que o reforço positivo acontecendo na lição de casa, né? Sempre. Então, ele fez a letrinha espelhada. Meu amor, tá ótimo e tudo mais. E agora a gente pode fazer dessa forma. Mas nunca. Não, isso tá errado. Não. Porque Ou senão. fazer por eles, né? Ou fazer Ou por fazer eles. por eles. Isso Esse é o que é o eu ponto, friso, né? É o ponto-chave da reunião de pais. É o ponto já. Eu falo, gente, eles estão num momento em que eles estão adquirindo conhecimento. Eles estão construindo. Então, eles precisam desse reforço positivo. Você pode, você consegue. Eu falo que na minha sala não entra, eu não sei e eu não consigo. Isso aí. Eu vou tentar. Se eu não tiver alguma dificuldade, a minha prova vai me ajudar. Mas eu posso tentar. Isso E eu mesmo. vou melhorar. Né? Hoje eu fiz de uma forma, amanhã eu vou fazer melhor e assim vai. Né? Então, isso eu falo muito para os pais, né? Dessa importância de incentivar. Né? Porque eles já conseguem ali fazer, eles precisam aprimorar, mas eles estão adquirindo conhecimento. Com certeza. Então, é importante. É muito bom, porque eles trazem isso, né, pra casa. Sim. Eu tava lembrando aqui, nessa conversa, o Luca, meu afilhado, aí chegou em casa, fui lá visitar ele. Primeira coisa que ele veio, falou pra mim, o chocalho. E o chocalho faz assim, e ele conversando, e tananã, e eu falei, então a gente faz tchá, tchá, tchá. Aí ele fez, não, Didinha, a gente faz tchá, 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 tchá. Eu falei, a gente faz assim. E aí eles querem te ensinar, e você ser aberto para aquele momento de troca é tão gostoso. E aí nós começamos no tchá, 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 tchá. Já sabe até o termo musical. Então é muito bom ter esse momento, né? Sim. Querem, meninas, dar uma palavrinha pro pessoal de casa, que é daquele fechamento? Eu gostaria, sim. Gostaria de agradecer, né, a todas as famílias por este ano maravilhoso, né, com muitas conquistas. Agradecer toda a minha equipe, né, de coração, desde a tia da conservação, do segurança, a secretaria, né, a parte administrativa, a gestão que está sempre nos apoiando, né, buscando sempre a excelência, né, que essa é a nossa meta, né, buscar a excelência. E as famílias, nossas parceiras, né? Só tenho a agradecer, né? Desejar boas festas a todos, né? E que se Deus quiser, o ano que vem estamos juntos. Todo mundo junto de novo. E toda a minha equipe, né? Minhas docentes, sem a minha turma, nós não somos nada. É verdade, né? Uma equipe. Só tenho a agradecer, minhas meninas. Que os delícia. meus meninos também. Muito obrigada, viu? Com certeza. Ai, gente, é muito bom, né? Pensar em tudo que a gente viveu nesse ano e estamos finalizando.
E a gente tem para as crianças que os pais precisam desse apoio, tem curso de férias vindo. Sim, E nós vamos exatamente. contar isso mais para frente, É, né, sim, Érica? exatamente. Lô, quer dar o seu recado pro pessoal de casa? Bom, agradecer a confiança no meu trabalho, né, do Colégio Beca, equipe toda. Nós somos uma equipe mesmo, um ajudando o outro, auxiliando, dando ideias, né? Uhum. Teatros juntos. E um beijo para os alunos, né? Que delícia. Obrigado pelo carinho dos alunos. Acho que ano que vem a gente vai ter, obrigatoriamente, um parte 2 dessa educação infantil. Eu Porque adoraria. a gente ainda certeza. tem muita coisa para conversar, mas eu acho que o nosso tempo já tá ficando apertadinho. E aí, então, a gente vai encerrar hoje. Acho que deu pro pessoal de casa ter uma noção do que é esse mundão da educação infantil. Mas já adianto pro pessoal que tem muito mais que Sim. acontece nessa rotina escolar, tá, gente? Sim. O mundo da criança, né? Essa primeira infância, esse desenvolvimento até os 5 anos, ele é repleto de novidades, ele é repleto de estímulos. E o Colégio Beca, ele se preocupa com esse desenvolvimento, né? A dona Kátia tá sempre acompanhando e querendo que as nossas crianças sempre estejam bem e tenham os melhores recursos para se desenvolverem, né? É muito Sim. gostoso. E que nem a tia Beth fala, não tem fase mais gostosa do que a educação infantil. É uma fase mágica, né? É uma fase aquela fase mágica. mágica de descobertas, de fantasia, Curiosidade. curiosidade. Gente, é uma fase muito delícia. gostosa. Mas os meus grandes, por favor, não fiquem com ciúmes, porque eu amo vocês de paixão também. Pessoal de casa, a gente encerra hoje. Como sempre falamos, e tem um motivo, né, para essa frase. É qualidade no presente, que é algo que a gente preza, e é sucesso no futuro. Com certeza. Amém. Beijinhos, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.